I will be in 1 minute. Just I get a glass of water. Okay. Okay, glass of water. One, two, one, two, three.
Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. Como sempre, dentro desse espaço, né, tanto da Florescentia quanto do Instituto Somos Água, a gente começa esses momentos com 1 minuto de silêncio para a As gente always, encontrar. Vai lá. as we usually do, both at Florescentia as well as at Instituto Somos Água, the We Are Water Institute, we always begin with 1 minute of silence Para a gente encontrar esse espaço de presença, para que a gente possa, de so, fato, desfrutar desse aqui e agora. Então, convido todo mundo a fechar os olhos um pouquinho, respirar e encontrar esse espaço interno de presença. so that we can find this space of presence, so that we can connect to the here and now. I close our eyes. This. You're back. Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que escolheram estar aqui nessa manhã. Firstly, I would like to welcome everybody who chose to be here this morning. É uma alegria muito grande poder estar aqui e agora com esse ser humano que inspira profundamente a minha caminhada. Está aqui com o Satish Kumar. It's a great joy to be able to be here and now with this human being that greatly inspires my walk, Satish Kumar. Satish, ele me inspira por essa simplicidade elegante com que ele vive, por esse amor radical à vida.
Satish inspires me due to this elegant simplicity with this radical love for life. Por todo esse respeito por todos os seres e por essa coerência entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele pratica. For all this respect for all beings and for the coherence between that which he teaches and that which he applies to his own life. Também me emociona muito poder olhar para essa sala nesse momento e perceber que cada pessoa que está aqui escolheu dedicar um tempo precioso da sua vida para cultivar a esperança. And I am also very touched to see each person who is here in this room and has chosen to dedicate some time of their life to hope. Mas não uma esperança passiva, uma esperança que transforma em ação, em cuidado e compromisso com essa regeneração da Terra. But not a passive hope, but an active hope that is transformed into action, into care, and raise of consciousness towards the care for this earth. Também me alegra poder estar aqui como integrante e representante do Instituto Somos Água, esse projeto dedicado a cultivar uma cultura de cuidado das águas. And I am also very joyful to be here as a member and representative of the Instituto Somos Água, the We Are Water Institute, that dedicates an action to taking care of the waters on this earth. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando daquilo que a gente se propõe a cultivar todos os dias. When we speak of culture, we are speaking of that which we propose ourselves to cultivate daily. E essa cultura de cuidado das águas nos propõe uma mudança de mentalidade. And this culture of care for the waters proposes a shift in our mentality. Deixar de enxergar a água só como um recurso e como um utilitário, e realmente reconhecer ela como uma entidade viva, sagrada para todos os povos e indispensável para toda a nossa vida. Ceasing to see water as a resource and something that is utilitarian and starting to see it as something that is of vital importance for all peoples on earth. E a própria água já é uma grande mestra, é uma grande inspiração para esse bem viver. And water in itself is already a great master and a great inspiration for this living well. Por essa capacidade de conectar, de acolher, de se adaptar, de purificar e de sustentar a vida, ela nos oferece um modelo de como a gente pode viver em harmonia com o planeta e com todos os outros seres. Due to this capacity of embracing, of sustaining life in itself, it grants us the capacity to connect with life and with all beings. E é com essa inspiração e com o coração assim profundamente agradecido que eu dou início a esse encontro. And it's with this inspiration and with a heart filled with gratitude that I begin this gathering. Não como uma gota que anda sozinha e que corre o risco de evaporar, mas como gotas que se juntam e criam um grande rio de regeneração planetária, que segue em direção a esse oceano de amor radical. Not as a single drop that on its own is at the risk of evaporating, but as a group of drops that together form an ocean of radical love towards planetary regeneration, the ocean of planetary regeneration. Que a gente possa estar presente de corpo e alma para receber o Satish. May we Agradeço be a ele present. profundamente por estar aqui nesse momento. May we be present in body and soul to welcome Satish.
with a lot of presence. I thank him deeply for being with us here in this moment. E passo a palavra para o Tiago. And I give the word to Chad. Okay. Could you put the gallery so that I can see some people on the screen? Vai, Ti. Okay. Eu não vou me demorar muito, gostaria só, para quem não me conhece, eu sou o Tiago Dantas, da Florescentia, e a Florescentia é um ecossistema de propósito e liderança, né, de autodesenvolvimento para líderes que desejam ser orientados por propósito. I am Thiago Dantas from Florescentia. That is a platform for the development of purpose and leadership for leaders who wish to connect with their purpose. Somos fundadores da primeira pós-graduação com o tema propósito do Brasil. We are the founders of the first post-graduation program with the theme of purpose in Brazil. E, na verdade, eu gostaria só de dar as boas-vindas para todos e agradecer profundamente o Sr. Satish por estar aqui conosco. And actually, I would just like to welcome everybody and thank Mr. Satish deeply for being here with us. Gostaria de dizer que é uma honra receber o senhor aqui conosco. I would like to say that it's an honor to welcome you here with us. Para que possamos beber dos seus ensinamentos e aprender um pouquinho mais hoje. So that we may drink from your teachings and learn a little bit today. Então, passo a palavra para o senhor, bem-vindo. Que assim And seja. so, welcome. I give now the word to you, and so be it. Thank you. Can you put gallery so that I can see some people in the audience? Do you think you can put some gallery? I can see some people on the audience. I can't hear you. Can you see now? Everybody's here in the gallery. I can't see. No Maybe- gallery. Can you put gallery? Yes, maybe you can put in your Zoom, Mr. Satish, I don't think I can't. I don't see in view view gallery. gallery. There's no Yes. gallery here. No gallery coming. Never mind. I can't see. You can't put gallery there from your side. A gente consegue, Fê, colocar a galeria para ele? Não, para ele não, já tá aqui para todo mundo. É, I can see you on the screen. Okay. If you can put I can't do anything. It doesn't. My screen doesn't seem to put gallery on. Não? I can see you only, but nobody else. Qual que é o caminho, Fê? É do lado direito, não? Dá para falar para ele. Você pode falar para ele, Rael? Can you translate to him? In the view? Yes. Mr. Satish Kumar, you Yeah. can, on the top right corner, Yes, I do. On the top right corner is nothing happening. There's there's a group of little squares. that 9 squares, but it doesn't happen. When I tap it, nothing, no changes.
Maybe if you switch back to speaker mode and then switch back to gallery mode Oh, speaker mode. Which is the speaker mode? on the nine squares. If you click on it, then there must be a drop-down menu with the word speaker, gallery. No. Fê, tá dizendo que o modo galeria tá bloqueado para todo mundo, não só para o Satish. É a formatação da videochamada. Isso. Okay, maybe I just speak to you. I can't do anything. Okay, it is my great pleasure. É um grande prazer para mim para poder participar desse evento, nesse evento sobre regeneração. Are you translating as I stop translating, or do I stop, or is it simultaneous translation? It's not necessary a simultaneous translation now. Okay. Okay. You Okay. can speak freely and. Okay. So on the screen is my face. I don't see any other face. It's a little bit. I think I would like to see somebody else's face on the screen. Maybe your face. Mute. Cut. Reception start. Nothing happening here. Screen is not working. Okay. There's no speaker chat. Start. Stop. Mode with this chat. Okay. Nothing happening. Okay. So, okay. You can see me? Yeah. Okay. Well, I can't see anybody. I can see my face on the screen, but I can't see anybody else. So it's a little bit, it would be better if it was, but I can't do anything from here. Nothing is changing. Everyone? No. Okay. We are listening you, Mr. Satish, and we are Okay. here. Okay. So it is my pleasure to participate. É um prazer para mim poder participar desse evento sobre liderança e regeneração integral. To be a leader, you need to. Para poder ser um líder, você precisa ser aquilo que você quer ver no mundo. Todos os grandes líderes que abriram o caminho, mostraram o caminho, como Buda no passado, Mahatma Gandhi na Índia, Mother Teresa, Martin Luther King, Nelson Mandela. Madre Teresa e o Martin Luther King e o Nelson Mandela. Esses são os tipos de exemplos de grandes líderes que mostraram o caminho, mas eles praticaram e eles viveram os valores que eles estavam provocando. Então, para poder ser um bom líder, você precisa praticar aquilo que você está trazendo para o mundo. Então, por exemplo, se você quer promover as ideias de ecologia e espiritualidade e regeneração e todos esses valores, então nós precisamos mostrar que são coisas práticas e nós estamos praticando. Então Mahatma Gandhi disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. E neste momento, o nosso mundo precisa de uma liderança regenerativa, porque neste momento a nossa economia é uma economia linear. Nós pegamos algo da natureza, fazemos algo, um produto, um item de consumidor, e aí, no final, isso vai acabar no lixão. Então tem uma quantidade tremenda de lixo na nossa economia. Então nós precisamos de um tipo de economia que seja circular, natural. A economia da natureza, ela é circular. Aquilo que vem da natureza volta para a natureza. Então você planta uma semente no solo, a semente se torna uma árvore, a árvore tem folhas, tem frutos,
E aí, esses frutos são comidos pelos humanos, pelos animais, pelos pássaros, e aí aquilo que não é comido volta para a natureza. As folhas voltam para a natureza. Não existe detrito, desperdício, não existe lixo, não existe lixo na natureza, nos pomares. Tudo é reciclado e renovado. Essa é a grande economia da natureza. A economia humana ou a economia industrial, a economia comercial é linear. Então nós precisamos mudar essa economia e nos certificar de que tudo aquilo que nós pegamos da natureza, nós usamos, que nós usemos isso e que isso volte para a natureza sem gerar lixo, sem gerar poluição. Nesse momento, com essas emissões de carbono enormes, nós temos um grande desafio, um grande problema de mudança climática e aquecimento global. Nós estamos emitindo muito carbono na natureza e isso precisa ser cortado, isso precisa ser reduzido. Para que aquilo que nós pegarmos, um pouquinho de poluição, até tudo bem. Mas essa quantidade de poluição é enorme. Isso não pode ser sustentado pela natureza. Em segundo lugar, nós precisamos nos certificar de que a natureza e os seres humanos não estejam separados. Neste momento, nós pensamos que a natureza significa montanhas, florestas, rios, animais, etc. Pássaros, etc. Os seres humanos não são a natureza. É isso que nós pensamos. O meio ambiente está lá fora e nós estamos separados da natureza. Então, numa boa liderança, nós precisamos mudar essa visão de mundo. E nós precisamos dizer que os seres humanos também são a natureza. Nós somos a natureza. Tudo é feito de terra, ar, fogo e água. Nós somos os 4 elementos básicos que criam a vida, toda a vida. Os seres humanos também são feitos de terra, ar, fogo e água. Os nossos corpos vem do solo. A palavra humano vem da palavra latina humus. Humus significa solo. Então, os seres humanos são seres do solo. Nós somos feitos de solo. Nós somos natureza. Nós somos terra, nós somos ar. Nós respiramos ar o tempo todo. Nós somos água. 70% do nosso corpo é água. Nós somos fogo. O nosso calor, a temperatura do nosso corpo é fogo. Então, nós somos natureza. Essa é a liderança mais importante que nós precisamos promover no mundo, para que não haja separação entre seres humanos e a natureza. E aí, se não existe separação, aí vem a ideia, aí essa ideia de que a natureza é apenas um recurso para a economia, isso precisa ir embora, que a natureza é apenas um recurso para a economia. Não, a natureza é uma fonte da própria vida. Então, os seres humanos não estão acima da natureza, eles não estão separados da natureza. Os seres humanos não são superiores à natureza. Neste momento, nós valorizamos a natureza apenas em termos de o quão útil é a natureza para os seres humanos. Então, existe uma filosofia muito maravilhosa, promovida por um filósofo norueguês chamado Arne Næss. Ele trouxe o termo ecologia profunda. Então, a economia profunda é diferente da ecologia superficial. Essa é quando nós cuidamos da natureza porque ela é útil para os seres humanos. Não. Aí, o valor da natureza é só o quão útil ela é para os seres humanos. E aí os seres humanos se tornam algo superior, acima da natureza. Os seres humanos se tornam o centro da natureza. E a natureza se torna um tipo de recurso para a economia.
um recurso para o uso humano. A ecologia profunda diz que a natureza tem um valor intrínseco. As árvores são boas não porque elas são boas para fazer madeira, ou para fazer móveis, ou para fazer casas, não. Mas as árvores são boas por si próprias. Elas são boas. E aí nós pegamos, porque claro que nós estamos interrelacionados, nós dependemos da natureza, a natureza depende de nós, então nós somos a natureza. A natureza depende do sol, depende do solo, a natureza depende da natureza, nós somos a natureza, nós somos todos interdependentes, nós somos todos interrelacionados, interconectados, não existe separação. E ninguém pode existir por conta própria, por si próprio. Nós podemos ser educados pelos nossos professores, nós somos cuidados pelos nossos médicos, nós somos alimentados pelo nosso solo, nós somos nutridos pela água da chuva, dos rios, dos lagos, dos poços. Nós somos sustentados pelo sol e nada pode existir sozinho, por conta própria. Nem mesmo um único átomo, nem mesmo um único elétron ou próton pode existir por conta própria. Tudo existe em relação. Quando isso tudo se junta, toda a existência, o nosso corpo é lar para milhões de bactérias. O nosso corpo é feito da natureza. Sem o sol, nós não podemos existir. Sem água, não podemos existir. Sem ar, não podemos existir. Sem os nossos pais, sem os nossos professores, nossos médicos, não podemos existir. Sem os agricultores e os jardineiros, sem aqueles que produzem comida, que produzem roupa, que produzem as casas para nós, nós todos dependemos uns dos outros. Esse é o novo tipo de liderança que nós temos que promover. E neste momento, a antiga liderança, ela era sobre poder, sobre eles querem se tornar o presidente, o primeiro-ministro, o CEO, para terem um salário enorme, mas na liderança regenerativa, não é para mim que eu quero ser um líder, não é pelo meu poder, pelo meu nome, pela minha fama, pelo meu prestígio. Isso não importa. O que importa na liderança regenerativa é servir a humanidade. Mahatma Gandhi estava no serviço da Índia. Nelson Mandela estava no serviço da África do Sul. E o Martin Luther King estava a serviço das pessoas negras dos Estados Unidos. Todas as pessoas, a Madre Teresa, uma mulher da Bulgária, da Europa Oriental, ela foi para a Índia e ela estava a serviço dos pobres, dos mais velhos, dos que estavam morrendo, dos doentes. Eu tive grande honra e o privilégio de conhecer, de encontrar com a Madre Teresa 2 vezes. Ela inspirava muito, ela era uma boa líder. Eu também tive um grande prazer e a honra e o privilégio de conhecer o Martin Luther King. Ele era a encarnação do serviço, era a encarnação do amor. Bom líder, ele lidera não pela raiva, não pelo medo, não pela ansiedade, mas sim pelo amor. Então, Martin Luther King, ele era a encarnação do amor. Ele sacrificou o próprio conforto dele. Ele foi colocado na prisão foram 29 vezes. E ainda assim, ele não tinha raiva das pessoas brancas, não odiava as pessoas brancas. Ele dizia, as pessoas brancas são os meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Então, e um dia nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas. Quando Martin Luther King fez aquele grande discurso em Washington, 200.000 pessoas estavam lá e ele fez aquele grande discurso. Eu tenho um sonho, e o meu sonho é que um dia não haja discriminação entre negros e brancos, não haverá superioridade nem inferioridade. Negros e brancos são irmãos. Nesse grande discurso, desse sonho dele, isso inspirou.
are leaders not for their own sake. Então, grandes Not for their líderes own são gain or líderes fame não or por money or prestige para or próprio power. benefício ou pelo They are prestígio, there fama, service of poder deles humanity próprios. and Eles service estão a of serviço planet da Earth. humanidade This is e why a serviço do planeta Terra. we have Então, started é por Schumacher isso que College nós in England. começamos a Schumacher There was College na a Inglaterra. man, economist called E.F. Schumacher, and he wrote a book Conta called de um College. economista He chamado was a Schumacher. great Ele leader. escreveu um livro e ele foi He um was grande president of líder. the Soil Association. Ele era o And he presidente was da a Associação do living Solo. being, E ele living era being, um ser living humano and practicing ecology. He had que a vivia huge e garden, praticava and ecologia. he was Ele a tinha um great grande gardener. jardim e ele era But um he said, ótimo I want jardineiro, to porque not ele only help dizia: people eu to quero be não in the apenas soil ajudar as and be pessoas part of a the estarem soil no solo, and take fazerem care parte of do the soil, solo look e a after the cuidarem do soil, solo love the soil, but I e want to amar show o them how I'm solo, doing it. cuidar do solo, So mas eu quero being mostrar para eles, para as an pessoas que eu estou ecologist, fazendo isso. being Então, an ele environmentalist, isso being é ser um being ecologista, a um nature person, ambientalista, nature uma pessoa da centrist. He natureza, loved nature. centrada He na loved the natureza. trees Ele amava a and the plants natureza, and the amava animals, as and he árvores e as planted plantas e seeds os in the ground. animais. Ele plantava Regenerative sementes no solo. Então, leadership was a great regenerativa, example a liderança of regenerativa, E.F. Schumacher. He was ele a foi um great example. grande exemplo. O And this is E.F. what Schumacher inspired foi um me. grande So that exemplo. when I E foi isso started que me inspirou Schumacher College, quando eu I want to comecei a start a Schumacher college College. Eu quis in começar England. So I want to use his uma name. faculdade na Inglaterra e eu queria That usar o nome Schumacher dele. College is a college Então, a Schumacher teaching College regenerative philosophy é uma and faculdade regenerative que ensina So what we do liderança in our regenerativa. modern education, Então, o que nós our fazemos na education is nossa a educação left moderna brain oriented. é uma We have educação two brains, orientada para o cérebro left brain esquerdo. Nós temos and dois right brain. cérebros, o cérebro The esquerdo e left o cérebro brain is direito. a O brain cérebro of esquerdo é administration, um cérebro de management, administração, logic, de mathematics, lógica, science, matemática, analysis. ciência, All these are left brain, análise. very quantitative Todas measurement. essas The medidas right brain is more quantitativas. intuitive, O cérebro more direito é mais poetic, intuitivo, more mais imaginative, poético, mais more about imaginativo. relationships, Ele é mais sobre as separation, but relações, relationship. não separação, So mas I said relacionamentos. that most of our universities E aí in eu the disse world que a maioria das are universidades no spending mundo billions and gastam billions and bilhões e billions of bilhões e dollars and bilhões de pounds and dólares euros or whatever money you e have in your country. libras, They are spending esterlinas e all euros these ou qualquer billions moeda que seja, just to gastam train bilhões e half brain, bilhões só para the left treinar brain. metade do cérebro, que é o cérebro We need a esquerdo. new education Nós for precisamos de uma regenerative nova leadership, educação and that will de train liderança both regenerativa, sides, que vai both treinar hemispheres ambos of the os brain, lados, ambos os hemisférios left do brain cérebro. and right brain O go cérebro together. esquerdo e o cérebro direito, eles vão Intuition juntos. and Intuição rationality go e together. racionalidade vão So at juntas. Schumacher College, we have Então, a no teacher Schumacher called College, nós Ian temos McGilchrist, um professor and chamado Ian he has McGilchrist, written a book e called ele The escreveu um Master livro and His Emissary. chamado O The Mestre master e o is the Emissário. right brain. O mestre é o Who is the ambassador, cérebro direito carries e out o the order, emissário, que é o mensageiro, que é aquele que so realiza, right brain and left é brain o must cérebro work together. esquerdo. Então, o cérebro So direito e o all cérebro our esquerdo precisam universities trabalhar juntos. Então, todas as train young universidades people precisam to be a good treinar, leader, educar as pessoas to be a good leader, jovens para serem bons regenerative líderes, leader. You have to use both líderes sides. regenerativos, So all the great que leaders usam os I've dois always lados do mentioned to cérebro. you, Então, as I mentioned, todos Mahatma os Gandhi, líderes que eu Martin Luther King, mencionei, Mother como Teresa, eu Martin mencionei, Luther Mahatma King, Gandhi, John Martin Ford, Luther King, a great Madre leaders Teresa, who Nelson inspire Mandela, me. foram grandes And they líderes had que both me sides inspiraram e eles tinham os developed dois lados do and cérebro used. desenvolvidos e So, usavam. and then at Schumacher College, we Então, also say isso, that we no educate Schumacher our College, nós heart. dizemos que nós educamos Educate o the head, nosso coração. both sides of the head, Educamos os dois education of lados da heart. cabeça e a educação do coração. Education of heart means A educação educating do young people to be coração courageous, significa to be a good educar as pessoas leader. jovens a serem You have to have corajosas. courage. Para você ser um bom líder, você precisa ter And at the coragem. moment, most of our young people E coming neste out momento, of a maioria universities dos lack nossos courage. jovens que saem da The word universidade, heart eles in não French têm muita coragem, means falta coragem heart. para eles. A palavra So if you cœur em the francês significa courage is coração. heart quality.
Então, isso significa que a coragem é uma qualidade do coração. Então, nós precisamos desenvolver coragem. As pessoas jovens precisam conseguir tomar riscos. Um bom líder sempre toma riscos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos qual será o resultado, os resultados das nossas ações. Mahatma Gandhi não sabia quando que a Índia ia se tornar independente. O Martin Luther King não sabia que um dia um homem negro, Barack Obama, estaria na Casa Branca, um presidente negro. O Martin Luther King não sabia disso. Então, os grandes líderes têm que ser corajosos. E grandes líderes precisam conseguir tomar riscos na vida deles e tentar coisas, porque a ação em si própria tem o seu valor próprio intrínseco. Você faz o seu melhor como líder. Um bom líder, ele faz ação, 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 sempre ação. Os resultados não estão nas nossas mãos. Então, não se preocupe com os resultados. Não se preocupe com o resultado, com aquilo que você vai alcançar. A ação precisa ser pura, com coragem. Um grande líder não tem medo. A liberdade do medo é a primeira importante qualidade de um grande líder regenerativo. Liberdade do medo. Então, quando você tem coragem, você pode tomar riscos na sua vida, você tenta algumas coisas boas, algumas coisas não usuais, e você ficar firme nos seus valores, mas e a não violência, porque um grande líder não usa violência, não mata, não destrói, não odeia. Não violência. Então, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa e Nelson Mandela, todos esses 4 grandes líderes que eu tenho falado para vocês, eles todos eram não violentos, eles agiam a partir do amor. Coragem? Sim. E riscos? Sim. Eles até foram para a prisão? Sim. Mas sem ódio, sem violência, sem prejudicar ninguém. Você sabe como? Esse é o primeiro... não fazer nenhum mal. Esse é o primeiro princípio de um líder regenerativo. E não poluição para não fazer nenhum mal à natureza. Porque quando colocamos poluição nos nossos rios, nós estamos fazendo mal para os rios. Quando colocamos herbicidas, pesticidas nas plantas, no nosso solo, isso está fazendo mal para o nosso solo. Quando nós emitimos carbono e outras substâncias no ar, estamos fazendo mal para o ar. Quando colocamos poluição nos oceanos, estamos fazendo mal para os oceanos. Quando fazemos uma guerra na Ucrânia, na Rússia, em Israel e no Irã, estamos fazendo mal para centenas de milhares de pessoas que estão sendo mortas. Então nós precisamos de líderes de paz que possam dizer: nós queremos fazer paz sem matar a ninguém. In Gaza and Palestine. Em Gaza e na Palestina, as escolas estão sendo destruídas. As escolas estão fechadas, os hospitais estão sendo destruídos, os pacientes não têm para onde ir para serem tratados, não tem médicos. 100.000 pessoas foram mortas, mães grávidas, crianças se tornaram refugiadas. Isso não é liderança. A liderança do Trump e do Netanyahu e do Putin, isso não é liderança. Eles têm poder, mas eles não são líderes regenerativos. Líderes regenerativos trazem soluções para o mundo e não destroem o mundo. Então, um bom líder é que nós precisamos apontar um ministro da paz. Existe 194 países no mundo e não tem nenhum país no mundo que tenha um ministro da paz. Nós gastamos 300 mil bilhões de dólares em armamento, em armas nucleares, em tanques e outros tipos de drones, outros tipos de armas. Mas não gastamos nem $1. Não gastamos nem $1 para criar a paz. Então, os nossos líderes são líderes de guerra.
E nós não queremos líderes de guerra. E eles não estão tendo sucesso nas guerras. A América, os Estados Unidos fizeram a guerra no Vietnã por muitos, muitos anos. Talvez 40 mil soldados americanos foram mortos, bilhões e bilhões de dólares foram gastos, e eles não conseguiram nada com isso. Isso não é uma boa liderança. O Vietnã ainda é governado por comunistas depois de toda essa destruição, todas as mortes de soldados americanos, e nem sei quantos vietnamitas foram mortos. Dessa mesma forma, os Estados Unidos estiveram no Afeganistão por 20 anos. E quantos americanos foram mortos? E quantos dólares foram gastos? Bilhões e bilhões de dólares. E o que eles conquistaram? Depois de 20 anos, o Talibã ainda está governando o Afeganistão. Então, as guerras são uma perda de tempo. Então, eu não defendo nenhum líder que use violência. Nós queremos um novo tipo de liderança. Uma liderança inspirada pelo amor, inspirada pela reconciliação, inspirada pela negociação e pela discussão. Nós precisamos ter 3 coisas. A primeira, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Nós precisamos estar em paz conosco próprios. Nós precisamos ser boas pessoas nós próprios. Se nós não estamos praticando amor, compaixão, simplicidade, ecologia orgânica, todos esses valores integrativos, nós não vamos fazer um mundo melhor. Então, fazer um líder praticar por si próprio, esse é o primeiro princípio. Depois, precisamos que os nossos líderes sejam bons comunicadores, como Mahatma Gandhi e todos esses exemplos, eles eram bons comunicadores. Então, se você quiser ser um bom líder, você precisa aprender a falar. Não apenas falar, mas escrever bons livros. E não apenas escrever, mas talvez cantar. Nós tivemos grandes cantores, como Louis Strong. Ele cantava muito lindo. E uma das lindas canções dele era What a Wonderful World. E quando você fala How do you do? Como você tá? É prazer te conhecer. Você tá falando, dá a mão para as pessoas, está falando eu amo você. E é isso que um grande líder faz. Louis Armstrong foi um grande líder. Também o John Lennon, que também deu uma chance para a paz e inspirou muitas pessoas com a sua música. Você pode ser um compositor de música, você pode ser um cantor e ser um líder. Então, nós precisamos nos comunicar falando com a fala, escrevendo poesia, música, escrevendo livros. Todos os líderes têm que se treinar a comunicar os seus valores, os seus ideais e as suas inspirações e a sua visão de uma forma boa, simples e clara. Então, se você quiser ser um bom líder, você precisa fazer uma boa comunicação. Como quer que você queira escolher, você pode se comunicar através de palestras, escrevendo livros, poesia, música ou qualquer outra maneira. E a terceira coisa para um bom líder é que você precisa ser bom em organização, porque um líder não pode mudar o mundo. Você precisa ter um grande movimento de pessoas atrás de você. Então, todos os grandes líderes que eu mencionei para você, o apartheid, por exemplo, milhares e milhares e milhares, não apenas na África do Sul, mas no mundo inteiro, estavam protestando contra o fim, contra o apartheid, defendendo o fim do apartheid. Então, isso foi uma boa organização. Mahatma Gandhi tinha milhões de indianos que o seguiam e pessoas ao redor do mundo o apoiavam. Então, um bom líder precisa ser humilde e se organizar de tal forma que as pessoas digam, sim, eu quero me juntar a essa causa, eu quero apoiar. Sim, essa é a qualidade de um grande líder. Então, 3 coisas que eu mencionei para vocês. Seja a mudança para ser
um bom líder. Communicate your change and ideals to Comunique manage a sua mudança, suas ideias, seus valores para ser um bom líder e organize outras pessoas com você para que estejamos trabalhando juntos, ter essa humildade, essa relação, esse trabalhar junto e não a arrogância, não, eu sou o líder, você me segue, não, nós estamos todos juntos. A liderança coletiva, nós estamos trabalhando juntos. Eu sou o primeiro a ir lá e protestar e ir para a cadeia, mas na Índia, para os líderes indianos, a independência indiana, havia milhares de líderes que foram presos junto com Mahatma Gandhi. Mas vocês não sabem, foram milhares de pessoas que foram para a prisão e se sacrificaram pela independência da Índia. Da mesma forma, milhares de pessoas estavam junto com Martin Luther King, trabalhando com ele para trazer o fim do racismo. Então, o líder precisa ser uma pessoa colaborativa, cooperativa, trabalhando junto. Não apenas que as pessoas vão seguir, mas que vão trabalhar junto. Então, 3 outras coisas que eu gostaria que os nossos líderes tivessem. Então, acredito que eu falei bastante, mas talvez agora tenha algumas perguntas, não sei como nós vamos fazer, porque eu não consigo ver ninguém na tela. Parece que o meu computador não tem nenhuma galeria, infelizmente, então não sei como seria, mas eu gostaria de ouvir algumas perguntas para que eu possa responder. Então, muito obrigado por me convidar para falar para vocês sobre liderança integral e regenerativa. É um assunto maravilhoso e vocês são aqui um grupo de líderes e o Brasil é um país muito lindo. Eu amo o Brasil, eu já estive no Brasil talvez 5 ou 6 vezes. É um país maravilhoso, o seu país é lindo. Então, eu gostaria de ver lideranças brasileiras mostrando para o mundo sobre paz, ecologia, economia regenerativa e sustentabilidade, para que o mundo possa ser um lugar bonito e a nossa geração futura possa desfrutar da vida e desfrutar de uma boa natureza e as futuras gerações possam desfrutar de uma justiça social e uma igualdade. São pontos que nós temos que trabalhar por eles. E o Brasil é um grande país, eu amo o Brasil. E muito obrigado pelo convite. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, podem fazer essas perguntas. Satish, thanks so much. Felipe, você consegue abrir os microfones das pessoas? E vamos fazer uma última tentativa com o Satish, Israel apoia, se ele mover a tela para o lado, talvez ele consiga abrir a galeria, se mover para a esquerda. Ou é o que algumas pessoas estão me falando aqui, que pode ser uma solução. Microfone liberado das pessoas, caso as pessoas queiram fazer perguntas. O Rael precisa Vou colocar ele liberado. Para ele explicar para o Satish. 1 minute, Satish. Okay, I don't know what is my screen doesn't seem to have kind of. I don't know how to do gallery, so. But we can, if somebody can, like I can see you, Juliana. I can see you. So Mr. Satish, you can try again in the same button. I try, but doesn't happen. Nothing is happening. Try again. I try. I'm trying now, but nothing is changing. Just I don't know what is the problem. Tenta explicar para ele a seta. I can see you on the screen, but I can't see anybody else. Gallery. Yes. See you all. Thank you. Nice. Yeah, okay. Anyway, I was able to communicate to you my idea of a regenerative leadership. And you are all wonderful leaders, particularly young people and women and young people and everybody. So thank you for being good leaders. Master Satish Kumar, I am greeting you. I am Colombian woman.
but Yeah. I am in Belgium now. Yeah. I feel so much love and happiness and peace to hear you. I feel Yes. very inspired. We are many people here looking at you and Yes. learning from your wisdom, and we are so grateful that you Ela opened this está dizendo space que to ficou muito share inspirada. this space and information with us. For me, it is encouraging and giving me a lot of braveness and happiness to feel that we are in a good way when we are working in building peace inside of our hearts, denouncing the Que genocide and the devastation and the destruction of nature. And I think that what you say is really important, that we need to be together, to not be afraid, and to not hurt, stop hurting. Please. Good. Translate. Thank you. That's a wonderful response. Thank you so much, Master Satish. And I would like to ask a question. Yes. In these times of technocracy, where the powerful people, they want to continue lying A pergunta dela é que nesses tempos de tecnocracia, mas criando guerra e devastação, como podemos consolidar uma rede de poderosos líderes? Porque o senhor é um mestre, um líder, e todos nós somos líderes. Eu soube sobre essa conferência hoje, que tem mais de 1.000 pessoas no grupo, mas aqui hoje somos mais de 300 pessoas que estão tentando regenerar a própria vida e curar a própria vida, mas existe um grande aumento do fascismo de extrema-direita no mundo, então acredito que é difícil a ter confiança. Então, como podemos fazer para poder fazer isso a nosso favor? Your question is very good, but we have to start A sua pergunta é muito at the boa, grassroots level. mas nós precisamos começar no nível do grassroots, que é começar da base, assim. Não podemos começar a partir da Casa Branca. Claro, talvez os americanos possam eleger um presidente novo e podem eleger um presidente que vai ser mais pacífico, mais ecológico, um amante da natureza, mais orientado pelo bem, assim. Nós podemos fazer isso, mas em cada país, na Índia, na China, na Rússia, em Israel, em todos os lugares, aquilo que nós vamos pedir para as pessoas elegerem bons governos e bons líderes, mas, nesse meio tempo, nós precisamos trabalhar no nível grassroots, que é o nível de base. Onde quer que você esteja, você se pergunta, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar a organizar? Como é a minha liderança? Todo mês eu posso juntar um grupo de pessoas para a gente conversar sobre paz, sobre ecologia, sobre a natureza, a regeneração. A nossa comunicação é muito pobre. Olha como que as empresas se comunicam. A Coca-Cola se comunica como? Em todo lugar você vê Coca-Cola, 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 mas nós não temos uma comunicação tão boa sobre a paz, sobre a regeneração, sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre sustentabilidade. Os valores profundos ainda não são populares o suficiente. Então, no nível grassroots, no nível de base, você organiza as pessoas onde quer que você esteja. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode comunicar? Todo mundo precisa começar de onde está. Uma jornada, uma viagem de 1.000 quilômetros, 1.000 milhas, começa com um passo. I walked 8,000 miles through 15 countries. Eu fui da Índia 2 anos e meio caminhando passo a passo. Então, se você quiser fazer um grande movimento e ter uma liderança para um movimento grande, você precisa começar pequeno e crescer. E o grande vai vir depois. Juntar muitas pessoas juntas e comunicar e organizar. Então, isso você pode fazer. Você está sempre perguntando, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Não o que o Putin pode fazer, não o Trump pode fazer, como o mundo pode mudar. Nós não podemos mudar o mundo todo, mas nós podemos começar um passo por vez, passo a passo, criando um movimento de base. E é isso que eu posso fazer. Eu fiz isso, eu criei o Schumacher College, eu criei uma revista, eu tentei comunicar, eu escrevi livros. Então, todos nós podemos fazer
algo. Então você pode se perguntar o que eu posso fazer hoje para ajudar e ser um líder e comunicar e organizar e Thank you so much, trazer Marcelo. mudança para o It is mundo. very inspiring to É hear isso you que você and pode thank fazer. everybody to be here. I am sure that Ela each one of us agradece, will é make a our muito part. A inspirador big e hug for you, agradecendo a Marcelo. todos. Ela tem Very certeza fun. que cada um está fazendo a sua Before Mr. parte. Fish, I'd Yes. like to excuse myself. First of all, saying that I'm honored to be in the presence of someone like you. You are one of my inspirations. And I Ela would diz like que ela está to ask honrada em estar na presença de how do alguém you como manage ele. to still love, to radiate love E ela to gostaria de people perguntar who mistreat animals, who cause harm to nature? How do you find the strength? Like, for instance, I'm an animal como o activist senhor encontra and I a suffer so much. I força, feel the o animals' amor. pain. Ela, por And exemplo, I'm ela é struggling uma to ativista dos continue animais e my ela work sofre muito, ela sente a dor without dos being so animais e ela emotionally drained. I'm really e é trying difícil to para find ela this continuar brain, o trabalho dela spirituality, to find the sem strength se sentir for that. drenada emocionalmente. But Ela está I'm procurando having a a hard time. espiritualidade para encontrar força So, para isso, mas é with your difícil para example, ela. I'd like to hear how do you Então, have the ela power gostaria de to saber do do this, exemplo to dele, love and send love to como people que who ele do tem o terrible poder para things. fazer isso e sustentar o amor e Yes, mandar yes, amor para very pessoas que good estão fazendo question. coisas terríveis. And I would É uma like to pergunta muito congratulate boa. you for your activism and your love for animals and your work for Eu gostaria protecting de animals. That's a wonderful thing you are doing. de parabenizar você pelo seu ativismo, o seu trabalho de proteção aos animais. É algo maravilhoso que você está fazendo e, por favor, continue fazendo isso. E nós precisamos promover a ideia de ser vegetariano. E mesmo que você não seja vegetariano, os animais deveriam ser livres Eating fresh air, nos campos, eating fresh grass, respirando ar fresco, comendo pasto fresco, vivendo em boas condições toda a vida deles, e aí no fim da vida deles, talvez você possa dizer obrigado por dar o seu corpo para a minha comida. Se você está comendo essa carne, pelo menos os animais viveram uma vida boa. Mas nas fazendas que são fábricas, que têm centenas de milhares de vacas, de gado, de frango, todos conglomerados, você não está comendo uma comida fresca. Eles não comem comida fresca, alguma comida de má qualidade, e não tem ar fresco, não tem espaço, não vivem bem. Então, eu gostaria de trazer a ideia de que nós não promovermos uma comida de fábrica, e sim uma comida fresca, saudável. Eu sou vegetariano da vida toda, e meus pais eram vegetarianos, e na Índia tem milhões de vegetarianos. E os budistas também. Então, se você pode começar a abrir um restaurante vegetariano, uma loja vegetariana e vender comida boa e alguns livros de receitas bons de comida vegetariana, seria ótimo. E mesmo se você comer carne, se você comer carne apenas a carne de animais que viveram livres, que viveram uma vida boa, com ar fresco, com pasto fresco, apenas animais que comeram pasto fresco deveriam ser comidos. E apenas pouca quantidade. Você não precisa comer de manhã, no almoço e à noite. Você pode comer uma vez por semana. Isso seria um bom passo. Claro, o mundo inteiro não pode se transformar de hoje para amanhã, mas precisamos começar em algum lugar. Então, parabéns por fazer esse trabalho, promover essas ideias e ajudar a maior parte das pessoas possíveis. E seja feliz, não seja infeliz. Um ativista feliz é melhor do que um ativista triste. Eu quero ser um ativista, mas um ativista feliz. Mahatma Gandhi era um ativista feliz. Martin Luther King e a Madre Teresa eram ativistas felizes. Eu sou um ativista feliz. Faça o melhor, mas seja feliz. O mundo não vai se transformar amanhã de acordo com as suas ideias. Isso demora tempo e leva muito, muito, muito tempo para que os ensinamentos do Buda possam se espalhar para milhões de pessoas, e os ensinamentos do Jesus Cristo possam ser espalhados para milhões de pessoas. Então,
faça o seu melhor, seja um ativista, seja feliz, e isso é o melhor que você pode fazer. Obrigado. Pessoal, né? A gente tem um acordo de tempo com o Satish e para honrar esse tempo, né, e também trazer na prática, né, esse lugar da organização que ele nos falou agora, a gente vai abrir para mais uma pergunta, tá bom? E Just, aí eu just one more, Mr. Satish, one more question, and we can close. We are organizing because a lot of people want to ask you something, but if you stay here and hear everybody, we will spend a lot of time, and we are telling them that we have time to one more question. Okay, It's okay one more for you? question. And then Yes. maybe next time we can do another session, maybe in later in autumn or next year, and we can do another session. So let's keep communication and this kind of session going so that we can develop these ideas further. Nice. Okay, Thank last you. question. Last question. Yes. Mariana Good Leila. morning. Yes. Yes. Good morning, Yes. everyone. Good morning, Yes. Satish. Good morning. It's a great happiness and honor to have the opportunity to listen to you and to ask you the last question of the day. Então, ela é uma grande honra poder escutá-lo e fazer a última pergunta do dia. Ela gosta muito da abordagem do solo, alma e sociedade. E a pergunta dela é sobre a regeneração da alma ou da vida interna, porque falamos muito sobre a regeneração do planeta, mas ela sente que nós também precisamos regenerar a vida dentro de cada um, porque cada vez fica mais seca por causa da nossa sociedade. Então ela gostaria de ouvir dele como nós podemos regenerar a vida interna de cada um e qual é o papel da arte nisso. Muito bom, muito boa pergunta. Você sabe, a transformação externa e a transformação interna, elas vão de mãos dadas, juntas. A transformação externa sozinha não pode mudar o mundo. Nós temos que ter a transformação interna também. Então, para que você consiga fazer a transformação interna, nós precisamos cultivar as qualidades da nossa alma. As qualidades da alma são compaixão, bondade, generosidade e ser feliz e ter um bom humor. Então você precisa dizer para si próprio: eu vou estar sempre de bom humor. Nada vai fazer com que eu fique de mau humor. E aí você precisa dizer que para que eu possa alimentar minha alma, eu vou ler poesia todos os dias. Eu leio poesia todos os dias. Poesia espiritual. Rumi, Tagore, William Blake, tenho certeza que no Brasil vocês também têm alguns poetas muito bons, espirituais, então leia a poesia todos os dias para alimentar a sua alma. E aí, claro que você precisa dizer que, eu vou dizer apenas palavras belas, eu não vou dizer nada que vá fazer qualquer pessoa fique com raiva ou desapontada ou se machuque, eu não vou machucar ninguém. Então, palavras belas, bons pensamentos, pensamentos belos, isso é uma qualidade da alma, ter uma boa mente, um bom pensamento, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, ser feliz e faça o que quer que você possa fazer a serviço da humanidade, mas a partir da força da sua alma. A alma precisa ser forte. Uma alma fraca não pode transformar o mundo. E uma alma forte precisa de coragem, compaixão, bondade, gentileza, generosidade, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, ser feliz e faça a sua vida ser boa. Coma comida boa, isso vai fazer com que você seja feliz. E descanse bem para você mesmo. Você precisa cuidar de si para que você possa mudar o mundo, para que você possa ser um ativista. Você não pode mudar o mundo se você não estiver feliz, se você não estiver alimentado, se não estiver em boa saúde, um bom espírito. Então, cuide de si próprio. Isso é a alma. O corpo também faz parte.
A alma não é uma coisa, é uma qualidade, não é uma entidade, sim uma qualidade, a qualidade da vida, a qualidade do seu ser. E é por isso que a compaixão, a gentileza, a generosidade, a coragem, todos esses valores são a qualidade, cultive a qualidade da sua vida. E aí, a felicidade e a alegria, na língua indiana tem uma palavra que se chama Ananda. Ananda é alegria, bem-aventurança. Então, quando alguém se torna um monge hindu, muda de nome. Aí o nome termina com Ananda, palavra, alegria, bem-aventurança. E tem uma mulher chamada Ma Anandamai, a mãe cheia de alegria, de bem-aventurança. Esse é o nome dela, Ma Anandamai. Aí temos um monges, homens, Vivekananda, Satchidananda, Atmananda, etc. Ananda é alegria, bem-aventurança. Então, para que você possa alimentar a sua alma, você precisa ser alegre, feliz, precisa ter bom humor, ter sempre bons pensamentos, boas palavras, boas ações, comer comida boa, nutra o seu corpo, e aí você vai poder ajudar o planeta, salvar o mundo, cuidar da natureza. Então, todas essas coisas, a transformação externa e a transformação interna, elas vão juntas, de mãos dadas. Thank you, Satish. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Thank you for inviting me and giving Ela agradece, o prazer é meu. Muito obrigado por me convidar e me dar a chance de falar com você. E eu amo o Brasil e eu amo todos vocês. E eu espero que nós possamos nos encontrar outra vez em algum outro momento. Obrigado e adeus. Pessoal, quero agradecer muito, 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 Satish. E Okay. Juliana you. says, I wish to thank you very, very much, Satish. Thank you. Thank you. e My pleasure. It has been a pleasure to meet you all. Ele agradece, foi um grande prazer conhecer todos vocês. Thank you. espero que a gente Okay. tenha. Bye bye. Bye, bye, Satish. Bye bye. Bye. Então, pessoal, agradecer a todas as pessoas que chegaram aqui nesse momento, né? Minhas águas e meu coração transbordaram, né? Que a gente possa se nutrir disso tudo. E lembrar também, né, que Satish, com muita generosidade, se propôs a fazer essa fala, né? Ter esse momento aqui com a gente, né? Então, a gente pensou nessa forma de retribuir para ele, né? Chamando aí as pessoas para contribuições espontâneas, para que isso seja revertido integralmente, né, para ele, né, para que ele possa aí continuar seguindo essa jornada de inspiração e de regeneração. Então, o Felipe colocou aqui o QR Code, né, o Pix também. Aí, quero agradecer realmente a todo mundo. E aí, para acabar, assim como a gente começou, bom, primeiro eu vou passar para o Thiago para ver se ele quer trazer alguma coisa ainda, e depois a gente faz nosso minutinho de silêncio, né? Como sempre. Quer falar algo, Ti? Não, só agradecer mesmo. Obrigado, viu, pessoal, pela presença de vocês. É sempre uma alegria a gente estar aqui junto. Quem puder contribuir com ele, contribua, mas também isso não é um impeditivo de você estar aqui, né? A gente só quer retribuir mesmo, devolver para ele aquilo que ele ofereceu para nós, sabe? Então, quem puder contribuir, a gente vai também, além de mostrar o QR Code aqui, a gente vai enviar lá no grupo de WhatsApp que você entrou também, tá? Para você também, às vezes, fazer com mais calma, se você quiser. Mas, independentemente disso, assim, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer, né? Esses encontros, assim, são muito nutridores, assim, nutre muito, né? Então, estou muito, muito feliz. Estou com good mood aqui, igual ele falou. Então, é isso aí. Beijo para todos. Passamos nosso minutinho de silêncio para a gente integrar esse momento
para a gente poder desfrutar de tudo que a gente recebeu, para a gente encontrar esse espaço de presença e de amorosidade nesse caminhar no mundo. Gratidão, pessoal. Um lindo dia para todo A gente mundo. podia tirar uma foto, quem ficou aqui. O que vocês acham, a gente registrar esse momento? Uns sorrisos. Você tá aí, Fê? Você vai tirar aí? Tirou? Será que o Felipe tirou? Eu tirei, não sei se o Fê Ah, tirou. tá bom. Deve ter Tá bom, tirado. ótimo. Beijo, gente. Eu tirei Tchau, 4 obrigado. páginas de fotos, tirei de todo mundo. Tá bom. Valeu. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.